Agora tá do jeito que eu gosto. Agora tá do jeito que eu gosto. Eu gosto de calor. Tem medo de fogo, Muita fora. Eu me livro. Tão grande que tá lei. Tenta alguma coisa dessa manhã, né? O que foi eu? Ô, Anê. Você tá ligado no telefone dele? Tenta com defeito. Tá trabalhando? Zezé. Zezé. Não sei se é o Zezé que fazia isso. Isso não fizer. Não fumou não, né? Zezé, Adão, Leia. Você não viu? Aquela mulher fumou. É o... Tem que comprar o X, ó. Peraí, deixa eu Boa tarde a todos. Declaro abertos os trabalhos.
oração inicial. Senhor, Aqui estamos mais uma vez, reunidos em teu nome, que o Espírito Santo, que enviaste aos nossos corações, mantenha viva a tua presença em nós. Nos ensina que devemos refletir e os passos que devemos dar, para que, fortalecidos com tua graça, possamos realizar teus desígnios. Ensina-nos a escutar os outros, nos deixa iluminar por tuas luzes. Ensina-nos a propor e não a impor, e fazer que busquemos sempre a verdade. Livrai-nos das cegueiras de quem acredita ter sempre razão. Una-nos a ti, para nunca nos afastar da verdade. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Divino Espírito Santo, Descei sobre nós, Divino Espírito Santo, descei sobre nós, Divino Espírito Santo, descei sobre nós. Leitura da ata da 11ª reunião ordinária. Solicito a Leila para fazer a leitura. Ata da 11ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 20ª legislatura da Câmara Municipal de Lagoa Dourada, exercício 2021. Aos 16 dias do mês de agosto de 2021, às 18 horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Lagoa Dourada, realizou-se a 11ª reunião ordinária. Compareceram os vereadores Nélio Lourenço Coimbra, Welles Nicodemos de Oliveira, Adão Rosa de Andrade, Carolina Aparecida de Oliveira, Marco Simeão da Paixão, Eudes Weiner de Rezende, Rosimeire Rodrigues Vale, Vicente de Paulo Melo e ausente o vereador José Geraldo dos Santos, o qual justificou sua ausência. Constatado o quórum legal, o presidente da Casa, vereador Nélio Lourenço Coimbra, deu abertura aos trabalhos. Foi lida a ata da 10ª reunião ordinária e assinada por todos após ser colocada em discussão e votação e aprovada por unanimidade. Foi lida a ata da 4ª reunião extraordinária e assinada por todos após ser colocada em discussão e votação e aprovada por unanimidade. Deram entrada, foram distribuídos e lidos os seguintes projetos. Projeto de Lei 36 de 2021, que, denominação UBS Bandeirinhas, Lagoa Dourada, Providências. Projeto de Lei 37 de 2021, que, denominação Rua Maria José Ferreira de Andrade, localidade Jacu, Distrito de Bandeirinhas, Providências. Substitutivo ao projeto de resolução 03 de 2021, que institui banco de horas dos servidores do Poder Legislativo Municipal de Lagoa Dourada, Minas Gerais. E projeto de emenda aditiva ao projeto de lei 34 de 2021, que dispõe sobre a instalação, funcionamento e localização de estabelecimentos comerciais destinados a depósito, compra e venda de ferros velhos, papéis, plásticos, garrafas, pneus, sucatas, peças e latarias de veículos em fim de vida, no município de Lagoa Dourada, Minas Gerais, e da outras providências. Deram entrada, foram lidas e colocadas em discussão e votação em turno único as seguintes indicações. Indicações de número 133, 124, 125 e 132, de autoria do vereador Vicente de Paulo Melo, sendo aprovadas por unanimidade. Indicação de número 134, de autoria da vereadora Carolina Aparecida de Oliveira, sendo aprovada por unanimidade. E indicação de número 135, de autoria da vereadora Rosimeire Rodrigues Vale, sendo aprovada por unanimidade. O projeto de emenda modificativa ao projeto de lei 27 de 2021
foi retirado de pauta e arquivado a pedido dos autores por entenderem que o mesmo seria irrelevante para a matéria em pauta, visto que houve um equívoco na elaboração do referido projeto de emenda. Foram colocados em discussão e votação em primeiro turno os seguintes projetos. Projeto de lei número 27, que, alteração, lei orçamentária anual, exercício financeiro de 2021, sendo aprovado por unanimidade. O vereador Adão Rosa de Andrade pediu que houvesse dispensa do interstício de votação e o pedido foi colocado em discussão e votação pelo presidente da mesa e aprovado por unanimidade. Em seguida, o referido projeto de lei foi colocado em discussão e votação em segundo turno e aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 29 de 2021, que institui o Programa de Desenvolvimento Rural e de Incentivo à Agricultura Familiar, Terra Boa e dá outras providências, sendo aprovado por unanimidade. O vereador Vicente de Paulo Melo pediu que houvesse dispensa do interstício de votação e o pedido foi colocado em discussão e votação pelo presidente da mesa e aprovado por unanimidade. Em seguida, o referido projeto de lei foi colocado em discussão e votação em segundo turno e aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 33 de 2021, que cria o Fundo Municipal de Saneamento Básico, FMSB, e dá outras providências, sendo aprovado por unanimidade. O vereador Márcio Simeão da Paixão pediu que houvesse dispensa do interstício de votação e o pedido foi colocado em discussão e votação pelo presidente da mesa e aprovado por unanimidade. Em seguida, o referido projeto de lei foi colocado em discussão e votação em segundo turno e aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 35 de 2021, que autoriza a abertura de crédito especial e dá outras providências, sendo aprovado por unanimidade. O vereador Vicente de Paulo Melo pediu que houvesse dispensa do interstício de votação e o pedido foi colocado em discussão e votação pelo presidente da mesa e aprovado por unanimidade. Em seguida, o referido projeto de lei foi colocado em discussão e votação em segundo turno e aprovado por unanimidade. Projeto de resolução 02 de 2021, que altera a resolução 4 de 2 de março de 2013, que instituiu o regimento interno da Câmara Municipal de Lagoa Dourada, Minas Gerais, para alterar o horário de início das reuniões ordinárias e extraordinárias, sendo aprovado por unanimidade. A vereadora Rosimeire Rodrigues Vale pediu que houvesse dispensa do interstício de votação e o pedido foi colocado em discussão e votação pelo presidente da mesa e aprovado por unanimidade. Em seguida, o referido projeto de resolução foi colocado em discussão e votação em segundo turno e aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o excelentíssimo senhor presidente ouve por bem encerrar os trabalhos, agradecendo a presença de todos. Carolina Aparecida de Oliveira, vereadora primeira secretária, lavrou a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por ela e pelos demais vereadores. Ata da 11ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 20ª legislatura da Câmara Municipal de Lagoa Dourada, exercício 2021. Em discussão. Em votação. Quem tiver de acordo, permaneça do jeito que se encontra. Ata aprovada por unanimidade. Hoje serão distribuídos projeto de emenda ao resolução número 03/2021, projeto substitutivo ao projeto de lei 031/2021 e os projetos de lei 038, 39, 41 e o projeto de lei número 40. Eu peço a Carol para fazer a leitura do projeto de emenda 03, projeto de lei 031 e 038, e na sequência a Lira fará a leitura dos demais projetos. Projeto de lei número 38/2021.
Dispõe sobre a proibição de uso de aparelhos de som nas proximidades da Escola Municipal Maria Marcília de Rezende, sediada no distrito de Arame, nos horários e condições que mencionar das outras providências. O Poder Legislativo, por iniciativa do vereador Vicente de Paulo Melo, apresente o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica proibido o uso de aparelhos de som de qualquer natureza e tipo nas vias públicas, locadoras públicos localizados até 150 metros de distância da Escola Municipal Professora Maria Marcília de Rezende, sediada no distrito de Arame durante o horário de funcionamento da referida escola. Parágrafo 1º. Entende-se por aparelhos de som para aparelhos de som, para os fins desta lei, todos os tipos de aparelhos eletrônicos, produtor ou emissor de sons, sejam eles aparelhos de rádio, televisão, vídeo, CD, DVD, pendrive, MP, iPod, caixa de som portátil ou instaladas em veículos ou assemelhados. Parágrafo 2. Entende-se por vias e locadouros públicos, para fins dessa lei, toda a área deles, inclusive o leito carroçável, o meio-fio, as calçadas e todas as áreas destinadas a pedestres, a entradas e saídas de veículos nas garagens e as áreas particulares de estacionamento direto de veículos através de guias rebaixadas. Artigo 2. Fica proibido o uso de aparelhos de som que traga do artigo 1º dessa lei nos locais de que trata o referido artigo, entre 7 horas às 23 horas, durante todos os dias da semana e eventualmente aos fins de semana em que houver atividades letivas na escola. Artigo 3. Fica proibido a perturbação de sossego ocasionado pela alteração de escapamento ou excesso de aceleração de veículos automotores ou motocicletas, bem como o uso desnecessário de buzinas e estalos ocasionados intencionalmente mediante a virada de chave no momento de aceleração, popularmente conhecido como corta-giro, até 150 metros de distância da Escola Municipal Professora Maria Marcília de Rezende, sediada no distrito de Arame, neste município. Artigo 4. A infração ao disposto nesta lei acarretará multa no valor de R$1.000, sendo que o valor dobrado na primeira residência e quadriplicado a partir da segunda residência, podendo a autoridade municipal responsável pela fiscalização do cumprimento desta lei apreender provisoriamente, nos termos da regulamentação desta lei, o aparelho de som ou os veículos causadores da perturbação de sossego até a restabelecimento da ordem pública. Parágrafo 1º. O valor da multa que trata o caput deste artigo será atualizado atualmente pela variação do Índice Nacional dos Preços ao Consumidor, IPEC, calculado pelo Instituto Brasileiro Geográfico da Estatística, IBGE, acumulado no exercício anterior, sendo que no caso da extinção desses índices será adotado ao criado por lei federal que reflita e recompõe o poder aquisitivo da moeda. Parágrafo 2. Nos casos em que não houver a possibilidade de identificar o condutor do veículo infrator, responde solidariamente o proprietário do veículo. Artigo 5º. O disposto na presente lei não implica em qualquer prejuízo para a aplicação da legislação federal sobre a mesma matéria. Artigo 6º. Fica o Poder Executivo proibido de emitir qualquer ato que autorize e conceda ou permita o uso da quadra da escola Professora Maria Marcília de Rezende nos dias e horários que houver atividades letivas no interior da escola. Artigo 7. As despesas decorrentes da execução dessa lei correrá por conta das dotações orçamentárias próprias.
Artigo 8. O Poder Executivo regulamentará a presente lei no que couber no prazo máximo de 60 dias contando da data da sua publicação. Artigo 9. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal, Lagoa Dourada, 3 de agosto de 2021, Vicente de Paulo Melo, vereador. Justificativa. O presente projeto de lei foi apresentado visando melhores condições de ensino e aprendizado dos professores e alunos da Escola Municipal Professora Maria Marcília de Rezende, sediada no distrito de Arame, neste município. Conforme o relato dos professores que leciona na referida escola, uma das maiores dificuldades enfrentadas por eles consiste no excesso de barulho produzido por aparelhos sonoros, veículos automotores e motocicletas, bem como pelo uso de quadra da escola por moradores durante o horário das aulas. Esses barulhos perturbam o andamento nas aulas na medida em que provoca constantemente a distração dos alunos. A presente provisão de lei visa possibilitar a punição daqueles que intencionalmente fazem uso de aparelhos sonoros ou de veículos para provocar a perturbação e sossego durante o funcionamento da escola. Câmara Municipal, Lagoa Dourada, 3 de agosto de 2021, Vicente de Paulo Melo, vereador. Projeto de emenda número 1/2021, emenda modificada e aditiva ao projeto de resolução número 3/2021. Os vereadores signatários da presente emenda, em função do projeto de resolução número 3 de 2021, de iniciativa do presidente da Câmara Municipal, apresentem face ao mesmo a presente emenda modificada e aditiva pelas razões jurídicas abaixo elencadas, considerando-se o preceito constitucional e mandamental inerente à legalidade e competência dos vereadores apresentarem emendas, sejam elas modificadas, aditivas ou supressivas, a projetos de resolução de iniciativa do presidente da Câmara e, considerando no artigo 72, inciso 1 da Lei Municipal número 101/2005, Estatuto dos Servidores Municipais, propõe-se que o projeto de resolução número 3/2021 passe a possuir a redação constante no interior da presente emenda. Veja-se, íntegra da emenda. Artigo 1º. Fica modificado o artigo 13 do projeto da resolução número 3/2021, o qual passa a vigorar com as seguintes redações. Artigo 13. O atestado de acompanhamento de ente familiar em consultas ou internações médicas será aceito apenas para fins de compensação de horas de serviço no banco de horas. Parágrafo único. O atestado de acompanhamento referido no caput deste artigo será válido como abono de falta nos casos onde a referida consulta ocorra fora do município de Lagoa Dourada e que, por isso, seja ineviável a compensação de horas, devendo, para tanto, conter o horário, o local da referida consulta no atestado. Artigo 2. O projeto de resolução número 3/2021 passará a conter a redação conforme modificação contidas nessa emenda. Sala das Sessões, 25 de agosto de 2021, vereador Maximião da Paixão, vereador Vicente de Paulo Melo. Substitutivo do projeto de lei número 31/2021. Autoriza a abertura de crédito suplementar a orçamento vigente. Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, prefeito municipal, sancionei a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizar e abrir crédito suplementar adicional ao orçamento vigente no valor de R$50 mil, com inclusão de fonte 200, recursos ordinários e exercícios anteriores na seguinte dotação orçamentária.
Poder Executivo, Secretaria Municipal Assistente Social, Secretaria Municipal Assistente Social, Assistência Social, Assistência Comunitária, Programa Proteção à Sociedade Básica, Custeio e Atenção à Sociedade Básica, Subvenções Sociais, Recursos Ordinários, 50 mil. Parágrafo único. O crédito suplementar mencionado neste artigo será utilizado para abertura de despesa com transferência de subvenção social para a PAI de Lagoa Dourada, para o custeio da estruturação da rede de serviço do Sistema Único de Assistência Social, SUAS. Artigo 2. Servirá de recurso para cobertura de crédito suplementar mencionado nessa lei, superative o financeiro de emenda parlamentar recebida pelo município via Fundo Nacional de Assistência Social. FINAS, referente à portaria MC-SENAS número 165 de 23 de dezembro de 2020, apurado no balanço patrimonial do exercício de 2020, nos termos do inciso, parágrafo 1º, artigo 46 da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964, e parágrafo 1 do artigo 8 da Lei Complementar número 101, de maio de 2020. Artigo 3. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Lagoa Dourada, 20 de agosto de 2021. Projeto de Lei número 39 de 2021. Institui o Plano Plurianual do Município de Lagoa Dourada para o quadriênio de 2022 a 2025. A Câmara Municipal de Lagoa Dourada aprova e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Essa lei institui o Plano Plurianual, PPA, do Município de Lagoa Dourada para o quadriênio de 2022 a 2025, em cumprimento ao disposto no parágrafo 1º do artigo 165 da Constituição Federal e artigo 135, parágrafo 1º da Lei Orgânica Municipal. Artigo 2º. Para fins do disposto nessa lei, considera-se: ação, operações das quais resultam produtos, bens ou serviços que contribuem para atender ao objetivo de um programa. Atividade, instrumento de programação utilizado para alcançar o objetivo de um programa envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto ou serviço necessário à manutenção da ação do governo. Diretriz, declaração ou conjunto de declarações que orientam os programas abrangidos no PPA com fundamento nas demandas da população. Indicador, instrumento gerencial que permite a mensuração de desempenho de programa em relação à meta declarada. Meta, declaração de resultado a ser alcançado, de natureza quantitativa ou qualitativa, que contribui para o alcance do objetivo. Objetivo, declaração de resultado a ser alcançado que expressa em seu conteúdo o que deve ser feito para a transformação de determinada realidade. Operação especial, despesas que não contribuem para a manutenção, a expansão ou aperfeiçoamento das ações de governo, das quais não resulta um produto e não gera contraprestação direta sobre a forma de bens e serviços. Planejamento governamental, sistemática de orientação de escolha de políticas públicas e de definição de prioridades a partir de estudos prospectivos e diagnósticos com o propósito de diminuir as desigualdades, melhorar a alocação de recursos e aprimorar o ambiente econômico e social. Plano Plurianual, PPA, instrumento de planejamento governamental que define diretrizes, objetivos e metas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada, com o propósito de viabilizar a implementação e a gestão das políticas públicas. Política pública, conjunto de iniciativas governamentais organizadas em função de necessidades socioeconômicas que contém instrumentos, finalidades e fontes de financiamento. Programa finalístico, conjunto de ações orçamentárias e não orçamentárias suficientes para enfrentar problema da sociedade conforme objetivo e meta. Programa,
instrumento de organização da atuação governamental que articula um conjunto de ações que concorrem para a concretização de um objetivo comum pré-estabelecido, visando a solução de um problema ou ao atendimento de determinada necessidade ou demanda da sociedade. Projeto: instrumento de programação utilizado para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo. Unidade responsável: órgão ou entidade da administração pública municipal responsável pela gestão de programa finalístico. Artigo 3º. São diretrizes do PPA 2022-2025 do Governo Municipal. Diretrizes do Legislativo: garantir a eficiência do Legislativo no exercício de sua função constitucional. Garantir o processo legislativo no município. Garantir suporte material e técnico visando a adequada estruturação administrativa da Câmara de Vereadores. Garantir publicidade aos atos legislativos, bem como quanto às respectivas receitas e despesas. Ampliar a participação social na discussão e fiscalização das políticas municipais. Fortalecer o poder legislativo visando a sua integração como forma de obtenção de eficiência. Diretrizes do Executivo: garantir a eficiência da administração municipal na elaboração e implementação de políticas públicas. Promover o aumento de eficiência dos gastos públicos. Realizar o conjunto de ações que visam o abastecimento de água de boa qualidade e a melhoria das condições sanitárias da comunidade. Realizar o conjunto de ações desenvolvidas com o objetivo de aperfeiçoar o processo de urbanização, com melhoria da qualidade de vida da população. Realizar ações governamentais destinadas ao planejamento, controle, modernização e melhorias viárias no sistema de trânsito do município e no sistema de transporte público. Garantir o direito e o acesso a programas de habitação popular, rural e urbana, de modo a materializar a casa própria. Realizar ações governamentais destinadas à infraestrutura urbana e revitalização de bairros. Promover a excelência na gestão, visando garantir o provimento de bens e serviços à sociedade. Propiciar o crescimento econômico sustentável. Realizar ações governamentais para a solução de problemas sociais de natureza temporária. Realizar o conjunto de ações governamentais voltadas para a formação intelectual, moral, social, cívica e profissional do indivíduo, garantindo aos alunos das escolas municipais melhores condições de ensino. Realizar ações de conservação e revitalização das estradas vicinais. Promover a valorização do funcionalismo público. Promover a sustentabilidade ambiental. Incentivar a preservação do patrimônio histórico e cultural. Valorizar a diversidade cultural. Estimular a valorização da educação, da ciência e da tecnologia. Realizar ações governamentais de proteção ambiental, preservação da flora e da fauna e outros recursos naturais locais. Realizar ações governamentais prestados diretamente ao produtor rural, objetivando o aumento da qualidade e produtividade agropecuária. Realizar ações governamentais para o desenvolvimento socioeconômico do município, objetivando aumentar o nível de emprego e melhorar a distribuição de renda. Realizar ações governamentais objetivando pesquisa e divulgação das potencialidades turísticas locais. Realizar ações governamentais objetivando o desenvolvimento dos esportes, da recreação, das aptidões físicas dos indivíduos. Integrar os programas municipais com os do Estado, os do Governo Federal, através de convênio. Realizar ações visando a transparência pública e o acesso à informação. Artigo 4º. Integram o PPA 2022 a 2025 os seguintes anexos. Anexo 1. Programas finalísticos. Anexo 2. Resumo das ações por função e subfunção. Anexo 3. Classificação dos programas por macro-objeto. Anexo 4. Classificação dos programas e ações por função e subfunção. Anexo 5. Resumo dos programas finalísticos por macro-objetivo. Artigo 5º. Os valores financeiros, metas fiscais e períodos de execução estabelecidos para as ações orçamentárias constantes nos anexos desta lei são estimativos, não se constituindo em limites a programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e em créditos adicionais. Artigo 6º. Os anexos mencionados no artigo 4º adotam sistemática e codificação estabelecida pela Secretaria de Orçamento Federal,
Secretaria do Tesouro Nacional e Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Artigo 7º. A exclusão ou alteração de programas constantes desta lei ou a inclusão de novos programas serão propostas pelo Poder Executivo por meio de projeto de lei. Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a introduzir modificações no presente plano plurianual quanto aos objetivos, as ações e as metas programadas para o período abrangido nos casos de alteração de indicadores de programa, inclusão, exclusão ou alteração de ações e respectivas metas, alterações nas estruturas organizacionais, alteração quando da elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias dos exercícios abrangidos pelo plano, alteração quando da elaboração da Lei Orçamentária Anual dos exercícios abrangidos pelo plano. Artigo 8º. A gestão do PPA 2022 a 2025, está errado aí, observará os princípios constitucionais previstos no caput do artigo 37 da Constituição Federal e compreenderá a implementação, o monitoramento, a avaliação e a revisão do plano. Parágrafo 1º. O Poder Executivo e o Poder Legislativo promoverão a participação da sociedade na elaboração, acompanhamento e avaliação das ações do Plano Plurianual de 2022 a 2025, mediante audiências públicas eletrônicas e virtuais. Parágrafo 2º. O Poder Executivo deverá divulgar a presente lei e seus anexos até 31 de janeiro de 2022, em seu site oficial, e encaminhará os arquivos pertinentes ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, conforme a instrução normativa pertinente. Parágrafo 3º. O Poder Executivo deverá elaborar relatório de avaliação anual do Plano Plurianual 2022-2025, encaminhar ao Legislativo, divulgar no site oficial do município até 31 de janeiro de cada exercício, enviar via SICOM em módulo específico. Artigo 9º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Lagoa Dourada, 31 de agosto de 2021. Edson Assis Andrade Melo, vice-prefeito municipal. Justificativa. Excelentíssimo senhor vereador Nélio Lourenço Coimbra, demais digníssimo presidente da Câmara Municipal e demais vereadores, Lagoa Dourada, Minas Gerais. Senhor presidente, encaminho a Vossa Excelência para apreciação dessa ilustre casa o incluso projeto de lei que institui o Plano Plurianual do município de Lagoa Dourada para o quadriênio de 2022 a 2025, nos termos do inciso 1 e parágrafo 1º do artigo 165, inciso 1, parágrafo 2º do artigo 35 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal de 1988 e artigo 135, parágrafo 1º da Lei Orgânica Municipal. O referido projeto foi elaborado observando-se os preceitos constitucionais: Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, e as prioridades definidas em audiência pública com respeito às diretrizes e determinações contidas na Lei Orgânica do município. Essas prioridades incorporam as intenções e a determinação do governo municipal em executar as ações que efetivamente contribuam para assegurar aos cidadãos o acesso a direitos fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988 durante o período de 2022 a 2025. Ao dar cumprimento às prescrições dos referidos diplomas legais, a propositura reafirma nosso compromisso com a responsabilidade fiscal, traduzido na intransigente defesa do êxito obtido no equilíbrio das contas públicas, reconhecidamente fundamental para impulsionar o desenvolvimento do município, cuja superior finalidade é a de concretizar o interesse público e, em consequência, melhorar as condições de vida e de trabalho de toda a comunidade. Ao levar à apreciação legislativa o presente projeto, o faço com o intento de não só cumprir uma obrigação constitucional, mas, sobretudo, de valer-me da legítima representatividade popular que essa Casa detém para o debate crítico de suas proposições, de modo a subordinar as decisões políticas que lhes são próprias ao pleno exercício do controle democrático proporcionado pelo Estado de Direito. Expostas assim as razões determinantes de minha iniciativa, solicito aos nobres vereadores a aprovação do referido projeto de lei. Cordialmente, Edson Assis Andrade Melo, vice-prefeito municipal.
Projeto de Lei Complementar número 40, de 31 de agosto de 2021. Altera artigos da Lei Complementar número 836, de 78, Código Tributário Municipal, e dá outras providências. A Câmara Municipal do município de Lagoa Dourada aprova, e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei complementar. Artigo 1º. A Lei número 836 de 78 passa a vigorar com as seguintes alterações e acréscimos. Artigo 20. O imposto sobre serviços de qualquer natureza tem como fato gerador a prestação de serviços constantes das listas anexas a esta lei, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador. Parágrafo 1º. O imposto incide também sobre o serviço proveniente do exterior do país, ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior do país. Parágrafo 2º. Ressalvadas as exceções expressas na lista de serviços constantes do anexo 2 desta lei complementar, os serviços nela mencionados não ficam sujeitos ao imposto sobre operações relativas à circulação de mercadoria e prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, ICMS, ainda que sua prestação envolva o fornecimento de mercadorias. Parágrafo 3º. O imposto que trata esta lei complementar incide ainda sobre os serviços prestados mediante a utilização de bens e serviços públicos, explorados economicamente mediante autorização, permissão ou concessão, com pagamento de tarifa, preço ou pedágio pelo usuário final do serviço. Parágrafo 4º. A incidência do imposto não depende da existência de estabelecimento físico, do resultado financeiro obtido no exercício da atividade, do cumprimento de qualquer exercício legal ou regulamentar relativo à atividade sem prejuízo das cominações cabíveis, do pagamento ou não do preço do serviço no mesmo mês ou exercício e da denominação dada ao serviço prestado. Parágrafo 5º. Sujeita-se ao imposto sobre serviço de qualquer natureza, os serviços constantes nos anexos 1 e 2 desta lei complementar. Artigo 21. O imposto não incide sobre as exportações de serviços para o exterior do país, a prestação de serviços em relação de emprego, dos trabalhadores avulsos, dos diretores e membros de conselho consultivo ou de conselho fiscal de sociedades e fundações, bem como dos sócios-gerentes e dos gerentes delegados. O valor intermediado no mercado de títulos e valores imobiliários, o valor dos depósitos bancários, o principal, juros e acréscimos moratórios relativos a operações de crédito realizadas por instituições financeiras. Parágrafo único. Não se enquadra no disposto do inciso 1 deste artigo os serviços desenvolvidos no Brasil, cujo resultado aqui se verifique, ainda que o pagamento seja feito por residente no exterior. Artigo 2º. O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador ou na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos 1 a 23, quando o imposto será devido no local. Do estabelecimento do tomador ou intermediário de serviço, ou na falta de estabelecimento onde ele estiver domiciliado, na hipótese de serviço proveniente do exterior do país ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior do país, da instalação dos andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas, no caso dos serviços descritos no subitem 304 da lista anexa, da execução da obra, no caso dos serviços descritos no subitem 702 e 717 da lista anexa, da demolição no caso dos serviços descritos no subitem 704 da lista anexa, das edificações em geral, estradas, pontes, portos e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 705 da lista anexa, da execução da varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final do lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer, no caso dos serviços descritos no subitem 709 da lista anexa, da execução da limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.10 da lista anexa, da execução da decoração e jardinagem, do corte e poda de árvores, no caso dos serviços descritos no subitem 7.11 da lista anexa, do controle e tratamento do efluente de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e biológicos,
no caso dos serviços descritos no subitem 7.12 da lista anexa. Do florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação de solo, plantio, silagem, colheita, corte, descascamento de árvores, silvicultura, exploração florestal e serviços congêneres, indissociáveis da formação, manutenção e colheita de florestas para quaisquer fins e por quaisquer meios. Da execução de serviços de escoramento, contenção de encostas e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.15 da lista anexa. Da limpeza e drenagem, no caso dos serviços descritos no subitem 7.16 da lista anexa. Lista anexa, é dragagem, não drenagem. Onde o bem estiver guardado ou estacionado, no caso dos serviços descritos no subitem 11.01 da lista anexa. Dos bens, dos semoventes ou do domicílio das pessoas vigiados, segurados ou monitorados, no caso dos serviços descritos no subitem 11.02 da lista anexa. Do armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda do bem, no caso dos serviços descritos no subitem 11.04 da lista anexa. Da execução dos serviços de diversão, lazer, entretenimento e congêneres, no caso dos serviços descritos nos subitens do item 12, exceto 12.13 da lista anexa. Do município onde está sendo executado o transporte, no caso dos serviços descritos pelo item 16 da lista anexa. Do estabelecimento do tomador da mão de obra ou na falta de estabelecimento onde ele estiver domiciliado, no caso dos serviços descritos pelo subitem 1705 da lista anexa. Da feira, exposição, congresso ou congênere, a que se referir o planejamento, organização e administração, no caso dos serviços descritos pelo subitem 17.09 da lista anexa. Do porto, aeroporto, ferroporto, terminal rodoviário, ferroviário ou metroviário, no caso dos serviços descritos pelo item 20 da lista anexa. Do domicílio do tomador dos serviços dos subitens 4.22, 4.23 e 5.09. Do domicílio do tomador do serviço, no caso dos serviços prestados pela administradora de cartão de crédito ou débito, e demais descritos no subitem 15.01. Do domicílio do tomador do serviço dos subitens 15.09. Parágrafo 1º. No caso do serviço a que se refere o subitem 3.03 da lista anexa, considera ser corrido o fato gerador e devido o imposto neste município, desde que em seu território haja extensão de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza, objetos de locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, na proporção da extensão havida no território do município. Parágrafo 2º. No caso do serviço a que se refere o subitem 2201 da lista anexa, considera-se ocorrido o fato gerador e devido o imposto neste município, desde que em seu território haja extensão de rodovia explorada. Parágrafo 3º. Considera-se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços de modo permanente ou temporário e que configure unidade econômica ou profissional, sendo irrelevantes para caracterizá-lo as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de repercussão ou contato, ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas. Parágrafo 4º. Ressalvadas as exceções e especificações estabelecidas nos parágrafos 5º a 11 deste artigo, considera-se tomador dos serviços referidos nos incisos 21, 22 e 23 do caput deste artigo, o contratante do serviço, e no caso de negócio jurídico, que envolva a estipulação em favor de unidade da pessoa jurídica contratante, a unidade em favor da qual o serviço foi estipulado, sendo irrelevantes para caracterizá-la as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato, ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas. Parágrafo 5º. No caso dos serviços de plano de saúde ou de medicina e congêneres referidos nos subitens 4.22 e 4.23 da lista de serviços anexa a esta lei complementar, o tomador de serviço é a pessoa física beneficiária vinculada à operadora por meio de convênio ou contrato de plano de saúde individual, familiar, coletivo empresarial ou coletivo por adesão. Parágrafo 6º. Nos casos em que houver dependentes vinculados ao titular do plano, será considerado apenas o domicílio do titular para fins do disposto no parágrafo 5º deste artigo.
Parágrafo 7º. No caso do serviço de administração de cartão de crédito ou débito e congêneres referidos no subitem 15.01 da lista de serviços anexa a esta lei complementar, prestados diretamente aos portadores de cartões de crédito ou débito e congêneres, o tomador é o primeiro titular do cartão. Parágrafo 8º. O local de estabelecimento credenciado é considerado o domicílio do tomador dos demais serviços referidos no subitem 15.01 da lista de serviços anexa a esta lei complementar, relativos às transferências realizadas por meio de cartão de crédito ou débito, ou a eles conexos, que sejam prestados ao tomador direto ou indiretamente por bandeiras, credenciadoras, emissoras de cartão de crédito e débito. Parágrafo 9º. No caso do serviço de administração de carteira de valores imobiliários, do serviço de administração e gestão de fundos e clubes de investimento, referidos no subitem 15.01 da lista de serviços anexa a essa lei complementar, o tomador é o cotista. Parágrafo 10. No caso do serviço de administração de consórcio, o tomador de serviço é o consorciado. Parágrafo 11. No caso do serviço de arrendamento mercantil, o tomador de serviço é o arrendatário, pessoa física ou a unidade beneficiária da pessoa jurídica, domiciliado no país, e no caso de arrendatário não domiciliado no país, o tomador é o beneficiário do serviço no país. Artigo 23. O contribuinte do imposto sobre serviço de qualquer natureza, ISS, é o prestador de serviço. Parágrafo único. No caso dos serviços prestados pelos administradores de cartão de crédito e débito, descritos no subitem 15.01 da lista anexa, os terminais eletrônicos ou as máquinas das operações efetivadas deverão ser registrados neste município, se o domicílio do tomador desse serviço nele estiver estabelecido. Artigo 28. Sem prejuízo do disposto no caput do artigo 23, são responsáveis pela retenção e recolhimento do imposto sobre serviço de qualquer natureza, ISS, incluindo as penalidades e acréscimos legais porventura incidentes, o tomador ou intermediário de serviços provenientes do exterior do país, ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior do país. A pessoa jurídica, ainda que imune ou isenta, tomador ou intermediário de serviços descritos nos subitens 304, 702, 704, 705, 709, 710, 712, 714, 715, 717, 1102, 1705 e 1709 da lista anexa. A pessoa tomadora ou intermediária de serviço, ainda que imune ou isenta, na hipótese prevista no artigo 3º, parágrafo 4º da Lei Complementar Federal 116, de 31 de julho de 2003. As pessoas referidas nos incisos 2 e 3 do parágrafo 8º do artigo 22 desta Lei Complementar, pelo imposto devido pelas pessoas a que se refere o inciso 1 do mesmo parágrafo, em decorrência dos serviços prestados na forma do subitem 15.01 da lista de serviços anexa a esta Lei Complementar. Parágrafo 1º. O tomador ou intermediário de serviços referidos neste artigo deverão recolher à Fazenda Pública Municipal o valor integral do imposto devido, incluindo eventuais penalidades e acréscimos legais ou incidentes na forma e prazo definidos na legislação e regulamentos tributários vigentes. Parágrafo 2º. O tomador ou intermediário de serviços referidos neste artigo, caso não promovam a retenção e recolhimento do ISS na forma legal, tornam-se responsáveis solidários pelo pagamento do referido imposto, incluindo penalidades e acréscimos legais, salvo se o prestador do serviço já o tenha recolhido comprovadamente e de forma integral. Parágrafo 3º. No caso dos serviços prestados pela administradora de cartão de crédito e débito, descritos no subitem 15.01, os terminais eletrônicos ou as máquinas das operações efetivadas deverão ser registrados no local do domicílio do tomador do serviço. Artigo 28-A. A parcela do produto da arrecadação do ISSQN relativa ao serviço descrito nos subitens 422, 423, 509, 1501 e 1509 da lista de serviços anexa à presente lei, referente às competências de outubro de 2020 a dezembro de 2022, deverá ser retido e transferido pelas instituições financeiras arrecadadoras a este município. Parágrafo único. Os percentuais a serem retidos e transferidos são os constantes da Lei Complementar Federal 175, de 23 de setembro de 2020. Artigo 28b. O município de Lagoa Dourada reconhece e atribui competência para a instituição de obrigações acessórias
para os subitens 422, 423, 509, 1501 e 1509 da lista constante do anexo 2 ao Comitê Gestor das Obrigações Acessórias do ISS-QN, instituído pela Lei Complementar 175, de 23 de setembro de 2020, ou por outro que vier a substituí-lo. Artigo 28C. A base de cálculo do imposto sobre serviço de qualquer natureza é o preço do serviço calculado sobre, em se tratando de serviços prestados por pessoa jurídica, a receita bruta mensal do prestador, quando se tratar de prestação de serviço de caráter permanente, aplicando-se a alíquota equivalente a 5%. O valor total cobrado pelo prestador, quando se tratar de prestação de serviço de caráter eventual, aplicando-se também a alíquota equivalente a 5%. A receita bruta anual do prestador, quando se tratar de prestação de serviços vinculados por lei ao recolhimento tributário